Este programa é uma obra de ficção inspirada livremente em eventos reais. Personagens, situações e outros elementos foram adaptados para efeito dramático. Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Isso que eu acabei de ler para vocês agora aparece antes de cada episódio de uma série que estreou semana passada, O Mecanismo. É uma série da Netflix. É uma série que gerou muita polêmica nas redes sociais e isso que é colocado ali como prólogo de cada capítulo me inspirou a fazer esse vídeo. Porque eu acho que existe uma pequena confusão quando a gente fala de uma obra que é baseada em fatos, ou uma obra que é inspirada em fatos, ou, por exemplo, uma obra que é adaptada de uma obra que já existe. Primeiramente, eu vou falar para vocês quais essas diferenças, para a gente começar uma discussão e refletir um pouco sobre toda essa discussão que está tendo nas redes sociais em relação a essa série. Eu vou tentar, junto com vocês, pensar sobre tudo que está acontecendo, né? Uma obra que ela é baseada em fatos reais, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de ser fiel à obra original. Então, por exemplo, eu pego uma obra de literatura ou uma peça de teatro e quero trazer para uma outra mídia que é o cinema. Então eu vou pegar essa obra original e eu vou me basear naquilo para contar a minha nova história. Então eu posso pegar os personagens, eu posso pegar a contextualização histórica, eu posso pegar algumas falas e vou criar uma nova história. Então ela é baseada em fatos que podem ser reais ou não, mas ela é baseada. Então a gente tem que ter claro na nossa cabeça que não existe a obrigatoriedade de ser fiel à obra original. O que não acontece quando a gente faz uma obra adaptada de outra. Então se a gente pega uma obra que é adaptada, a gente vai ter uma obrigatoriedade sim de ser fiel à obra original, porque se é uma adaptação, a gente prevê essa fidelidade. Então, um exemplo bem recente, que eu até fiz vídeo aqui no canal, é a obra Me Chame Pelo Seu Nome. Então, eu li o livro e o filme foi adaptado para o cinema. E é óbvio que, embora os personagens sejam os mesmos, a história se passe no mesmo tempo, as falas sejam praticamente as mesmas, existem algumas escolhas que são feitas pelos roteiristas para que a história seja mais interessante para a mídia que está sendo realizada a nova obra, a adaptação. A gente vai ter que fazer escolhas, cortes de coisas, mas a gente não vai poder mudar o que o autor no original queria dizer com aquela obra, porque é uma adaptação. Já uma obra que ela é livremente inspirada, o próprio nome já diz, inspirada, aquela outra obra traz uma inspiração pra gente. Então eu posso, a partir de um poema, escrever um texto, a partir de um quadro, escrever um texto, a partir de um fato que eu vi andando, passando na rua, eu escrevo um texto. Então aquilo simplesmente me inspirou e de alguma maneira vai estar presente na minha obra, mas então não tem nenhuma obrigatoriedade de ser fiel ao que eu me inspirei. Essa série da Netflix que estreou na semana passada, ela traz naquele começo toda essa justificativa de que é uma obra inspirada em fatos reais e que algumas coisas foram alteradas para ter mais dramaticidade. De fato, o Padilha ele tem essa licença poética de usar isso e aí a gente pensa que a obra dele tá tudo ok. Isso dá o poder dele fazer o que ele bem entende. Não tem aquela obrigatoriedade de ser realmente fiel ao que aconteceu na realidade. Só que a gente não pode esquecer que essa série vai retratar um período que é quando começam as investigações da Lava Jato, que é um fato que ainda está em processo no Brasil e que a gente ainda não tem todas as provas que precisamos para finalizar o caso. A gente ainda está em processo. Por isso que gerou toda essa polêmica nas redes sociais, principalmente porque na série a gente consegue ver cada personagem, a gente consegue identificar quem é quem na vida real. E ele fez uma coisa muito delicada, que ele pegou falas de pessoas que disseram umas coisas e colocou na boca de outras pessoas.
além dele alterar a ordem cronológica dos fatos. Isso causa uma confusão no espectador que está assistindo essa obra. Existe essa relação muito sensível em relação a essa série por conta de todos esses elementos. Mas até que ponto que quando a gente trata de um assunto como esse, num período como esse que a gente vive no Brasil, que a gente está com a nossa democracia completamente abalada, que a gente vive numa crise enorme em relação à nossa política, aos nossos políticos, a gente não sabe o que vai acontecer na eleição desse ano, a gente não sabe nem se vai ter eleição esse ano. Como que você coloca uma série como essa no ar, quando você coloca aquilo ali em rede nacional para um monte de país assistir aquilo tudo, de alguma maneira aquilo se torna uma verdade. A gente até pode falar daquele conceito das fake news, sabe? A gente começa a espalhar uma notícia como se ela fosse verdadeira e a gente depois acaba acreditando que ela é realmente de verdade. Exatamente por essa sensibilidade do assunto, do tema, é que é muito complicado a gente retratar e colocar no ar uma série nesse momento do Brasil, nesse momento que a gente está passando. A gente não pode ser ingênuo que isso foi colocado agora assim, estreou agora porque ficou pronto agora. Não, a gente está num ano de eleição, que várias coisas vão ser definidas e é interessante para algumas pessoas colocar alguns pontos ali para talvez iludir a população, iludir as pessoas. Na verdade, o grande ponto é que a gente não tem distanciamento suficiente do caso para a gente poder já estar fazendo uma série sobre o que está acontecendo. Seria mais honesto dos roteiristas, dos produtores, da direção, de quem resolveu criar essa obra, fazer um documentário. Então, pegar alguns fatos que aconteceram de fato e retratar isso como se fosse um documentário. Talvez fosse mais honesto. Então é isso, minha gente. Eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês assistiram essa série já, quais foram os questionamentos que essa série despertou em vocês, se vocês concordam ou não concordam com o que eu tô trazendo como pontos de discussão. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, vamos conversando, me sigam lá no Instagram. Não deixem de curtir o vídeo se vocês tiverem curtido esse vídeo. Toda vez que a gente coloca um vídeo no YouTube, se vocês curtem, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e ele recomenda o meu vídeo e ele pode chegar a mais pessoas. E se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!